Jean Max Tavares, graduado em Economia pela PUC Minas e em Turismo pela Unisul, mestrado em Economia pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutorado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa. É professor adjunto da PUC Minas desde 2001 e professor permanente do mestrado em Gestão de Negócios Turísticos da Universidade do Estado do Ceará, onde leciona a disciplina Empreendedorismo e Inovação. O programa Minas em Pauta recebe o professor Jean para falar sobre a economia 2024 e o que o rádio pode fazer para aumentar seu faturamento. Seja bem-vindo, professor Jean. Eu que agradeço o convite, estou muito satisfeito de estar aqui no programa Minas em Pauta. Jean, vamos falar então de economia 2024? Vamos sim, a economia está aí impactando a vida das pessoas, das empresas, todo dia. Então, Jean, para começar, como a economia atual impacta a publicidade e investimentos no rádio e TV em 2024? A perspectiva para 2024 é que haja fatores positivos para que ela cresça, como por exemplo, a expectativa é que a taxa de juros caia, né? Atualmente está um pouco mais de 11%, e a previsão é de que chegue a 9%, ou 9,25%, o que é um bom sinal, porque você reduz o custo, né, de captação de empréstimo, por exemplo, né? O crédito fica mais barato, né? As pessoas conseguem consumir mais, né? E as empresas têm acesso a um capital de custo mais barato, então isso é um fator positivo. Então, emissoras ou TVs podem ter acesso a crédito para investimento a um custo menor, né? E quanto mais elas compram, mais as lojas, né, que são anunciantes também têm um maior faturamento, isso é positivo. Uma expectativa também do PIB crescer mais de 1,5%. Os economistas acham que é 1,52%, vão encerrar assim, já o governo acha que vai passar de 2,3%. Isso é bastante positivo, né? Embora ainda seja abaixo da média mundial, mas é um número positivo para o Brasil. Uma outra questão é a inflação, né? A inflação ela prejudica o poder de compra do consumidor, então, e isso afeta os lojistas, que são em geral os anunciantes, né, das emissoras, as próprias emissoras. Então, a inflação está estimada em ficar em 3,9% assim, no final do ano. E isso é bom porque está dentro da meta, né, dentro da meta do governo. Então, investimento, né, o Brasil ano passado foi o quinto país do mundo a receber mais investimento direto estrangeiro, né, perdendo aí para os Estados Unidos, China, Hong Kong e Singapura. Então, mais chegada de dinheiro estrangeiro, é mais negócios, né, mais atividades, mais emprego. Né, e aí, quando você tem emprego, você tem mais consumo, toda a economia fica favorecida, né, todos os setores, seja emissoras, né? Então, se esse quadro se confirmar, a gente tem questões preocupantes, como a questão do Oriente Médio, né? A guerra na Ucrânia ainda, né? Que já está entrando aí para o terceiro ano, que dificulta a questão dos alimentos, né? Fertilizantes e tudo. Mas você tem a eleição americana, que é um fator ainda que pode complicar um pouco mais, mas tudo mais constante, se nada piorar assim nesse aspecto, o ano é um ano bastante favorável. Independente de governo X ou Y ter entrado esse ano, estar no poder esse ano, seria a expectativa que seria um ano realmente melhor para vários setores da economia. Porque a economia funciona com ciclos, né? Então, assim, teoria dos ciclos reais vai dizer que é um período que você fica bem mal, e aí os estoques sobram, o desemprego aumenta, aí chega um tempo que os preços caem, as pessoas começam a comprar novamente, os estoques diminuem, as empresas começam a contratar. Então, só para você ter uma ideia, em 2023, 7 milhões de pessoas pediram demissão do seu emprego. É um dado bastante recente agora, para entrar em outro melhor, buscar uma oportunidade melhor. Isso é sinal de que o mercado está aquecido, né, está aquecendo, né? E isso é bom para todo mundo, para anunciantes, para emissoras de rádio, enfim, todo mundo. E, professor Jean, na sua perspectiva, como a indústria, né, da radiodifusão pode evoluir nos próximos anos em termos de geração de receita e relevância? Bom, a relevância, para ela aumentar a receita e a relevância, ela precisa de entender
mais ainda o seu consumidor, né? A sua audiência, seja ela televisiva ou de rádio, né? Digamos assim. O consumidor, ele está passando por uma fase de desconstrução de várias coisas, como, por exemplo, trabalhar em uma empresa só 30 anos seguidos, né? Fidelidade da marca, como era antigamente, né? Começava numa marca, ficava com ela a vida toda, né? Então, hoje está se dando mais... está tendo uma luta por tempo, há uma disputa entre emissoras, seja de TV, de rádio, de outras mídias, pela atenção do ouvinte, né? Ou do consumidor. A atenção pelo tempo dele, né? Então, é um consumidor hoje que está mais impaciente, ele quer mais velocidade na informação, ele quer inovação, ele quer mais participação nas empresas ou na rádio que ele escuta ou na TV, e essa participação ela pode ser via telefonema, via WhatsApp, via Instagram, Facebook, ele quer se sentir pertencente a uma comunidade. Então, mais do que nunca, essa é uma frase meio batida, mas as empresas estão investindo em conhecer para quem ela está oferecendo aquele serviço, aquele negócio, né? Claro que isso exige investimentos, né? Mas especificamente no caso do rádio, por exemplo, eu acredito que o rádio precisa de conhecer, não somente de conhecer, mas contar um pouco mais com o seu ouvinte. Por exemplo, eu entendo como economista, eu dou aula de microeconomia contemporânea, ou seja, de estudo empresas e consumidores nos tempos atuais. Então, por exemplo, no caso do rádio, ele pode ter uma participação maior. Como? Avisando ao comércio local que ele ouviu o anúncio no rádio tal, ou talvez na hora tal. Isso é um feedback que o anunciante, ou potencial anunciante, vai acreditar. Dificilmente você mentiria numa ocasião dessa. Eu ouvi o anúncio tal, vim aqui correndo comprar. Esse é um fator positivo. Uma outra coisa seria o ouvinte avisar a rádio, avisar a emissora, por exemplo, TV ou rádio, que ela esteve em tal local. Olha, eu fui lá Isso pode ser via um depoimento no Instagram, uma coisa gravada, o que for. Né? O ouvinte dizer para a emissora que ela, depois de ouvir o anúncio, ou que ela gravou aquele anúncio e que ela foi lá naquele anunciante comprar. Né? Então, por que também? Porque numa época de dificuldade da economia, e em que os empresários decidem mais aonde colocar seus recursos, né? Um anunciante está exigindo maior retorno sobre investimento. Chama de ROI, né? Então, ele quer ter mais segurança de retorno ou saber como é que aquilo vai ser mensurável. Há uma tendência no mundo todo de você me convencer realmente, de preferência com números, se eu devo investir nisso ou não, se vai me trazer retorno ou não. Então, quando um ouvinte, que ele praticamente, financeiramente, ele não tem motivação nenhuma para fazer uma propaganda de alguém, para comentar positivamente o anunciante, para dizer no estabelecimento do anunciante que ele ouviu na rádio e tal, se ele faz isso, isso é muito positivo. Então, assim, por mais que você não tenha um relatório completo da audiência, quem ouviu, o perfil de quem ouviu, o ouvinte, ele pode fazer esse trabalho junto ao anunciante. Algumas coisas ainda funcionam positivamente, assim, no sentido de, hoje você tem um Instagram, por exemplo, ou WhatsApp, você pode receber alguma informação de que esteve no anunciante, que foi bem tratado, ou coisas do tipo, né? Você me perguntou outra coisa, né? Existe uma tendência também, principalmente em rádios americanas, é meio estranho que eu vou dizer, mas de solicitar que o ouvinte contribua financeiramente com aquela rádio. Isso começou com rádios comunitárias, depois com rádios públicas, depois com rádios
ligadas a alguma religião, mas isso começou a pegar depois que as pessoas começaram a pagar um pouco mais para evitar anúncios. Então, você vê um Spotify, você pode pagar para evitar anúncio, YouTube, Amazon Prime, então alguns aplicativos, né, se você quiser, você tem o gratuito, mas aí você tem muitos anúncios, e outros, se você quiser não ter anúncio nenhum, você paga, lógico que não vai ter anúncio nenhum, mas você paga um valor. Então, já existe essa tendência também teve uma rádio que ela, para entrar com essa ideia de contribuição e tudo, mesmo sendo uma rádio privada, né, e tudo, ela disse assim, no meio de um programa, ela cortou o áudio e ficou 10 segundos muda. E aí ela entrou de volta e falou assim, imagina se você liga o seu rádio e o som é esse, você não tem som. Fez falta para você e tal? Ela é sua companhia aí no dia a dia e tal? Então ajude a gente a continuar com nossos programas, a fazer investimentos, a trazer e tal e tal. Então, há uns 10 anos atrás, isso era uma coisa praticamente impensável. Hoje já tem. Claro, o Brasil tem outra característica, você tem um tipo de perfil na capital, um tipo de ouvinte, né? Tanto da rádio quanto da TV, um perfil no interior, mas são consumidores acima de tudo, né? Hoje a informação chega bem rápido. Então, é uma ideia também que se está tendo hoje, né? Tem uma rádio americana também que ela deu benefícios para a contribuição. Então, tipo, quando vier um personagem, um cantor, você que contribuiu ao longo do ano aí, ou uma vez você vai ter direito a 20, fazer uma tarde de autógrafos ou coisas do tipo, sabe? Então, essa também é uma alternativa. A outra é que rádios locais, elas podem... A rádio local ainda é muito forte, né? E aí ela pode superar a ideia de que é a rádio daquela cidade. Então, alguns lugares estão tentando fazer assim, essa rádio é da região. Então, para isso, elas estão transmitindo eventos que acontecem numa cidade a 80 km por hora, 80 quilômetros, né, da verdade, fazendo programas ao vivo daquela cidade. Isso faz com que ela aumente a amplitude para captar anúncios, né? E também porque uma cidade a 50 quilômetros da outra, é provável que haja uma ligação entre pessoas dessas cidades. Meu irmão mora ali, minha família mora ali, ou eu trabalho lá, mas venho aqui, sabe? Então, há também esse movimento para pequenas rádios locais, ela ampliar um pouco para as cidades ali, para aumentar anunciantes, para ela ter um pouco mais de... Visibilidade. De visibilidade. Eu acho que a palavra é essa. Uma outra coisa também que pode ser feita assim, rádios às vezes cobrem muito, e TVs, elas cobrem eventos, né? Sei lá, uma feira de exposição, alguma coisa do tipo, né? Um show. Mas também, para aumentar a receita, rádios estão ou comprando eventos ou montando seus próprios eventos. Então, vamos supor que numa cidade lá tenha lá uma cidade é uma cidade com 70 mil habitantes, tem uma rádio FM, uma AM, o que for, e ela pode fazer um concurso sobre quem faz o melhor bolo de cenoura da cidade. Né? E aquilo pode ter várias etapas, pode ter uma eliminatória, pode ser uma vez por semana, como se fosse um reality show. E aí as pessoas vão competindo ali, e isso vai atraindo a atenção da cidade, a conversa, né, e tudo. E os anunciantes seriam quem? Quem tem farinha de trigo, o sacolão, quem vende ovo, você teria várias coisas, empresa que vende fogão, lojas, coisas que estão ligadas ali. Isso também é uma coisa que tem sido implementada. Eu gosto muito de rádio. Principalmente rádio, assim, eu escuto rádio todo dia, inclusive de fora do Brasil, e eu gosto de ver o que está acontecendo, né? Então, esse é um tipo de evento que você consegue engajar as pessoas. Por exemplo, Netflix hoje, você tem assim, ela começou a não colocar toda a série de uma vez. Ela começou a botar episódios numa quinta, o próximo na outra quinta, o próximo na outra quinta, para criar aquele
as pessoas comentando, não, e agora, o que que vai ser, né? Então, criar vontade de consumir. Criar vontade, né? Então, isso pode ser feito ao vivo, o que for, né? Ela pode usar várias plataformas. Então, por exemplo, tem um programa numa emissora chama iHeart, que ela, toda sexta-feira, ela junta alguns adolescentes, chama Coca-Cola Taste Fridays, que é sexta-feira com Coca-Cola. Então, eles são adolescentes que discutem sobre música, que eles estão ouvindo, que eles estão gostando e ficam tomando ali, degustando ali Coca-Cola, com patrocínio da Coca-Cola ou de uma distribuidora que tem ali e tal. Outra já é donas de casa, o programa convida donas de casa uma vez por semana para discutir doramas. E tem super audiência, o pessoal gosta e manda mensagem, e aí comenta, né? E aí você tem anunciantes específicos ali para aquela... Você tem desde a agência de viagem a coisas, né? Então, a ideia, assim, a economia da atenção, né? Que foi um termo criado pelo um economista chamado Herbert Simon. Essa é uma... Assim, se você tem informação demais, você tem atenção de menos. Então, o ideal é assim, que você consiga criar uma necessidade, uma vontade daquele ouvinte estar ali acompanhando aquilo, não só naquele dia, ou no outro dia, ou na outra semana, sabe? Assim, de captar a atenção dele. Por mais que ele... Por exemplo, na minha família, meus pais ficavam ouvindo no rádio, assim, o que ia acontecer, e depois, no outro dia, ficava todo mundo parado ouvindo o que ia acontecer. Hoje é mais difícil, porque você faz muitas coisas, às vezes, ouvindo, né? Mas é um tipo de ação que a rádio pode fazer. Não programas estanques, tipo, ele começa hoje e encerra hoje. Mas ele começa hoje, termina, continua na próxima e continua na outra próxima. Sabe? As pessoas gostam desse tipo de coisa. A ponto de falar assim, não, hoje eu não vou jogar bola não, que eu tenho que... Hoje é a última discussão lá Hoje vão falar sobre aquele filme lá e eu quero ver o que o pessoal está comentando. Coisa do tipo. Então, esse tipo de conteúdo, né? De conteúdo, né? Quando essa emissora, essa rádio, ela faz eventos, ela cria eventos, ela pode ter patrocínios desse evento, porque, em geral, o que se observa é que muitas rádios são patrocinadores de outros eventos. Vai ter um show de um cantor, com apoio da rádio tal e tal, né? Então, ali ela está num papel, tudo bem, de ser um investidor daquele evento, mas ela pode fazer eventos em que ela receba anunciantes, né? Que querem estar ali. Né? Então, pode ser lá, por exemplo, São Tiago, que tem questão do biscoito, né? Você tem o sul de Minas, que tem várias situações. Então, e principalmente assim, eventos informações que realmente fazem diferença. Então, hoje, por exemplo, a palavra como fazer, como você faz isso, como você declara imposto de renda, como você pinta lá a sua casa com a economia, essas coisas estão sendo mais valorizadas hoje em dia do que simplesmente lá uma informação. Por exemplo, o imposto de renda, agora teve recentemente, né, o governo aumentou a faixa salarial para quem paga imposto. Essa informação, ela se dispersa rapidamente. Mas se você disser, olha, a primeira coisa que você tem que fazer para declarar imposto de renda, como é que você deve fazer? Juntar os documentos. Primeira coisa, do ano anterior e tal. Então, o como está muita coisa. Aí você vê uma rádio dizendo assim, o dólar fechou hoje aumentou em 1,5%. Então, isso para uma pessoa ali, isso é informação que se dispersa muito rapidamente, sabe? É só para constar. Então, se você fala assim, olha, você está querendo viajar mais agora, ou preparar para viajar, preste atenção, que o dólar acabou de fechar em alta. Então, você já dá uma coisa assim, né? Como é que você deve fazer, então, se você quer viajar? Vai comprando dólar mês a mês, se sua viagem algum ano. Então, ali você já deu... É mais do que informação de que... São orientações, são dicas. São orientações a partir daquilo, sabe? Sim. Então, quando você fala assim, o Banco Central acabou de anunciar que vai reduzir a taxa de juros.
Então, assim, aí você pode complementar. Se você estava esperando para pegar um dinheiro emprestado, comprar um eletrodoméstico, coisa do tipo, agora é o melhor momento. Por exemplo, que agora acabou, o crédito vai ser mais barato e tal. Então, assim, o que eu quero dizer é... Como ele recebe muitas informações, tem pessoas que passam com o rádio ligado o dia inteiro, é um conjunto de informações muito grande. Mas se ela tem que trazer mais coisas práticas para a vida dele. Né? Então, assim, ainda tem algumas rádios que contam o aniversariante do dia. Então, assim, parabéns para o João, né, da farmácia e tal. Isso é muito de rádio de interior, né? Ainda tem isso, né? Ainda, né? Mas ali é um momento, assim, que tem muita chance de se dispersar, sabe? Então, ou é uma hora... Se a rádio já tiver essa tradição, ela pode colocar ali anúncio com patrocínio da casa de festas fulano de tal, da distribuidora de bebida fulano de tal, né? Então... Linkar o aniversário com... O aniversário com setores que estão ligados a aniversário, né? A salão de festas ou coisas do tipo. E falar uma coisa, vocês aí que estão fazendo mais de 50 anos, sabia que depois de 50... Hoje saiu essa notícia, né? Depois de 50 anos, aumenta em 11 vezes a chance de ter um câncer, depois de 50 anos. Saiu essa notícia. Então, assim, não dá informações soltas, assim, sabe? Por mais que demore um pouquinho o tempo ali naquilo, agregar um pouquinho mais, sabe? Então, porque tem muita informação, né? E ele está tentando... o rádio tem muita confiança, né, ainda, né? Sim. E vai ter muito ainda, tem muita credibilidade o rádio, né? Então, eu acho que são maneiras, né, de ele aumentar, assim, continuar firme, né? De arrecadar e tal. Tem mais algumas coisas ainda que poderiam ser implementadas. Professor Jean, em tempos de desafios econômicos, quais estratégias as emissoras de rádio podem adotar para garantir sua sustentabilidade financeira? O ideal é que ela tenha várias plataformas. Isso já é consenso, assim, de que ela possa oferecer ao seu anunciante não só ali aquele áudio naquele momento, né, mas uma inserção no Facebook ainda, né? Ontem teve saiu uma divulgação que o Facebook ainda está com 3 bilhões e 90 milhões, 3 bilhões e 90 milhões de assinaturas ativas. Então, é o primeiro lugar ainda, né? Depois tem Instagram, WhatsApp, essas coisas. Então, ele tem que oferecer mais canais, né? O fato de ter mais pessoas terem smartphone ou celulares, né? Ampliou o espaço, né, de atingir o consumidor, né? Se a gente ficar olhando no online, no digital, né? No streaming e tal. Então, ele tem que investir nessa parte. Por mais que ainda a maioria escute em casa, ainda, né, a pesquisa mostra isso, né, que mais da metade ainda estuda em casa, com o trânsito do jeito que está, principalmente nas maiores cidades, né, ele está passando mais tempo ouvindo ali no rádio, ali no seu carro, né, no deslocamento, assim por diante, né, ele até ouve no trabalho. Então, oferecer aquele mesmo anúncio ali no rádio ao vivo, ou no Instagram, ou no Facebook, ou numa inserção de um podcast, alguma coisa do tipo, é importante, né? Assim, dá um jeito de chegar ao consumidor de forma mais completa para convencer o anunciante, né? É claro que existe uma restrição de recursos, né? A pandemia pegou forte, né? Porque você tem comércio mais parado, fechado, você tem pouca receita, você tem, né, mais dificuldades, né, disso. Então, as rádios, as emissoras da TV estão reestruturando, né, estão superando esse momento. Mas ela pode oferecer o estúdio que ela tem para outras pessoas fazerem podcasts, artistas locais, ela pode alugar, ou ela pode absorver. Podcast tem crescido muito, né? Isso aí no mundo todo.
Então, ela pode investir um pouco mais nisso, ela já tem um estúdio ali, em geral, né? E ela pode... Ela nem precisa de comprar esses podcasts inicialmente, porque as pessoas querem fazer trabalhos voluntários para ficarem conhecidas. Às vezes ela quer só divulgar a página dela e faz um podcast e tal. E outra coisa que ela pode fazer, que já está acontecendo, a própria emissora oferecer serviço de marketing digital, né? Então, ela ampliar para isso também, que em geral uma emissora até de pequeno porte tem pessoas que têm habilidade com marketing digital, seja para operar nas mídias, né? Ou para fazer os jingles, os spots, os que for. Então, ela não vai anunciar, tá? Mas ela quer que gerencie a página dela, por exemplo, né? Ela pode ter essa outra alternativa, né? Você vê como, por exemplo, não sei se pode dizer aqui, mas, por exemplo, a Drogaria Araújo, né? Eu costumo dizer que ela vende até remédio, né? Porque vende de tudo, né? Então, e aí vai crescendo, né? Então, aos poucos, a emissora, tudo bem que ela não pode fugir muito do core, né? Da área principal dela, né? Mas ela pode diversificar, né? Então, ela pode dar, como aqui a Amit faz, né, periodicamente, fazer treinamento, né, a locutores. Outra coisa que uma estação pode fazer é ajudar os seus anunciantes. Então, por exemplo, ela pode trazer um economista, um grande empresário ou um empresário de sucesso local, e ele pode dar uma palestra na CDL, por exemplo, sobre como melhorar as vendas e etc, né? Por exemplo, eu já trabalhei para uma empresa que ela era uma empresa que trocava cheque, comprava cheque de empresas para descontar, né? Cobrava uma taxa de juros, chamava factoring antigamente, ou factoring, né? E aí, ele tinha uns 40 clientes, e ele comprava, a empresa mesmo comprava esse cheque e descontava, ganhava dinheiro em cima disso, dava o dinheiro para aquela empresa para ela ter dinheiro para girar. E aí essa empresa me contratou um economista para ajudar os clientes dele a crescer. Então, assim, ele queria que os clientes dele ficassem bem, tivessem muito dinheiro, não quebrassem, tivessem mais vendas, porque eles estando bem, eles vinham e trocavam mais cheque com ele. Então, é como se uma universidade se preocupasse bastante com o egresso que sai, que forma, para ele estar bem e indicar pessoas para aquela universidade. Então, uma rádio ela pode fazer um convênio com a CDL, com uma faculdade local, para dar um curso sobre marketing digital, para vendas, sobre o impacto da economia nos mercados locais, para ajudar essas empresas, assim, para ajudar esses pequenos comércios e coisas do tipo, sabe? Então, essa é uma coisa que a rádio parece que é estranho, mas porque a rádio tem dois pontos ali, ouvinte e anunciante, né? Então, ela pode usar os seus recursos, seus contatos para ajudar o anunciante a crescer e isso vai ajudá-la a crescer também, né? Que bons anunciantes são sempre bons para as emissoras, né? Pensar que tem mais alguma coisa, enfim... A rádio ela tem que ser especialista em atrair a atenção do consumidor, né? Então, numa sociedade em que as pessoas estão fazendo várias coisas, né? E eu vi uma reportagem exatamente hoje, que 65%, uma pesquisa mundial, 65% das pessoas hoje não tem certeza se o que ela está lendo ou ouvindo de notícia é verdadeiro ou não. Então, é um percentual muito alto, né? Então, procurar checar as informações, né? Passar credibilidade, né? Trazer pessoas. O rádio é um veículo muito, muito potente ainda no Brasil, ainda vai ser em muitos lugares do mundo. Então, ele pode trazer pessoas da sociedade para passar informações com credibilidade, né? Então, a ideia é que, antes, o rádio, na minha opinião e no que eu leio de consumidor, antes ele era muito para entreter. Ainda é, para música principalmente, né? Para distrair das situações e tal.
mas ele também quer um lugar confiável para ele ter informações e úteis, principalmente, e rápidas, se possível, né? Então, eu entendo que, eu acredito que muitos profissionais de renome, mesmo que seja uma cidade menor, um dentista, um juiz, ele tem interesse de fazer esse papel, de levar informações com credibilidade, até de forma gratuita, né, para a estação não gastar, né, para a emissora não gastar muito com aquilo. E sempre assim, tentar, eu vou falar uma coisa que talvez seja difícil de aplicar, mas se eu estou ouvindo um programa de rádio, de futebol, seria interessante eu ter anunciantes ali de material esportivo, aluguel de quadra, de programas de sócio do Cruzeiro, do Atlético, Flamengo, o que for, América, o que for. Se eu estou fazendo um programa ali de culinária, não sei se ainda tem rádios que fazem esse programa, mas de empresa da faria de trigo, ou de fornos adequados, ou, sei lá, de sacolões, ou coisas do tipo. Então, se eu estou assistindo um programa que fala sobre futebol, ou sobre receitas, né? A hora da Palmeirinha, né? Aquela que, né? Hora da Palmeirinha. E eu coloco um anúncio de locadora de carro, eu acho complicado, sabe? Assim, no meu ponto de vista, como uma pessoa que estuda consumidor, eu acho complicado. Ele não está pensando muito naquela hora. Então, o ideal é que, assim, mas eu quero ter meu anúncio no horário de mais audiência. Tá, mas não é a audiência que exatamente está pensando em alugar um carro, entende? Então, o ideal era que a emissora conseguisse ter esse... conciliar programa com anúncio. Essa condição, assim, né? Porque você assiste um programa de variedades e ali também os anúncios são muito variados. Né? Então, você tem de um tudo. Você salta de programa de aposta para propaganda de um motel, sabe? Então, assim, a gente sabe que a emissora, ela meio que, em via de regra, não pode negar um anunciante, ainda mais hoje em dia. Né? Mas tentar um pouco distribuir isso aí na hora certa, no local certo, mesmo que ela tenha que colocar esse anúncio num programa de menor audiência, mas que a audiência certa, sabe, para aquele programa. Quando eu acabei de ficar chateado ou concordei com uma pessoa que deu uma opinião ali, mas se der o intervalo ali comercial, eu vou continuar pensando naquilo. Mas se for uma discussão sobre a bola é boa ou ruim, e eu jogo bola com meus amigos, se tiver uma propaganda falando sobre material esportivo ali, isso tem mais chance de eu pensar assim, eu vou trocar a minha bola, eu vou comprar uma outra bola. Realmente o que aquele cara disse ali, acabou de dizer ali antes de entrar no comercial, faz sentido, aquela bola não é boa para jogar. Aí entra, você do material esportivo que está procurando melhorar sua prática de esporte e tal. É diferente você ter um anúncio sobre eletrodoméstico. Entende? Então, acho que essas coisas as emissoras, né, poderiam ficar mais atentas. Claro que você tem aqui, talvez aqui, as pessoas que estejam me ouvindo, vão nos ouvir para frente, já tem 20, 30 anos, né, de rádio, assim, sabe? Tal, mas o consumidor está mudando muito. Muito, muito, muito. Por muito pouco ele troca o cabeleireiro que ele vai, ou o rádio, nem se fala, né? Tá cada vez mais fácil, né? Trocar de dial, mas também principalmente em Minas Gerais, a gente está falando da MIT, o mineiro também, mesmo assim com essa tendência, o mineiro, ele se apega. Sim. Né? Então, ele tem a rádio de estimação dele, ele tem o apresentador que ele gosta, né? E tudo, e eu saí agora, minha funcionária falou assim, minha mãe é o Titirica com o rádio ligado. Então, é tudo, e ela vai ouvindo, né? Então, ainda bem, né, que tem esse... Por mais que avançou, né? O rádio não deixou, né? O rádio está firme e forte. Firme e forte. Professor Jean, temos perguntas aqui. Quem enviou foi o Mairink Júnior, que ele é o presidente da AMIST. Se tiver que escolher uma mídia para iniciar, em qual mídia digital o rádio deve focar inicialmente para iniciar o seu trabalho no digital? E quais os principais pontos em que focar
Não. E quais os principais pontos em que focar para ter possibilidade de sucesso e retorno? Hoje as pessoas, principalmente depois da pandemia, as pessoas estão mais em movimento. Isso é fato. Movimento. Assim, o trânsito aumentou demais, os aviões estão lotados, os bares finais de semana estão lotados, as pessoas estão se movimentando mais. Então, isso implica que ele pode estar ouvindo uma notícia, um rádio, ou uma informação, se locomovendo, fazendo em várias situações. Então, quando você vai decidir sobre investimento, né, que foi essa sua pergunta, né, onde ele pode investir Em mídia digital. Em mídia digital, se você pensar assim, a primeira coisa que você tem que pensar assim, é risco e retorno, né? Então, qual que é a relação de risco e retorno? Então, se você arrisca muito, pode ter chance de você ter mais retorno. Mas eu sugeria que, num momento desse, em que a economia começa a retomar, né, você tem ainda efeitos da pandemia, né, lojas, a gente tem muitas lojas, comércios, assim, que você vê placa de alugas, né, então a economia ainda está se recuperando, você não vai investir de uma vez num projeto, né? Então, se você vai investir em mídias digitais, quais seriam os canais hoje que têm mais crescido, né? Você vê que a criação de conteúdo, né, é fundamental. Então, vou falar qualquer, mas os sites das estações de rádio ou Instagram, ali, são bons canais, porque ali você consegue colocar um anúncio de podcast, uma informação importante relacionada ao governo, um vídeo, né? Então, ainda tem um público, o público do rádio, principalmente do rádio, ele ainda está muito ligado ao Facebook, né? Menos do que no Instagram. Então, é uma mídia que se poderia investir ainda tem muito espaço. Eu tenho vários colegas que não têm Instagram, mas têm Facebook ainda, né? E isso ainda é importante. O Instagram nem se fala. O WhatsApp é muito importante hoje. Eu penso que se cobrar R$10 para você manter seu WhatsApp por mês, senão você vai ficar sem WhatsApp, você pagaria tranquilamente, né? E é um meio rápido. Então, o importante é investir em mídias digitais que tenham um custo barato e que as pessoas acessam, preferencialmente para não pagar. Então, YouTube, as pessoas não pagam ainda, se ela quiser menos anúncio, ela paga. O Instagram, ela tem lá, faz uma conta e ela acessa, né? Que mais? O WhatsApp, você pode receber informações ali, você não precisa de pagar nada, né? Então, o podcast, ele é escalável. Você faz ele pode deixar ali por muito tempo, né? É claro que existe um certo... Eu acho que existe uma mídia, por exemplo, como podcast, acho que existe um certo erro aí em emissoras, em TVs, gravando podcasts muito pontuais. Então, por exemplo, eu quero falar hoje sobre o imposto de renda que aumentou a faixa salarial. Agora é até R$2.800, alguma coisa assim, não paga. Se você faz um podcast sobre isso, coloca isso lá, é uma mídia digital, você coloca lá, isso tende a perder o interesse muito rápido, porque foi um podcast sobre aquele fato. Mas se você faz um podcast sobre, assim, os 10 principais cuidados para se declarar imposto de renda, é um podcast que tem validade por muito tempo, né? Então, em geral, colocar informações nas mídias digitais, seja ela o que for, que não são datadas, que tendem a não vencer. Cuidados para se comprar um carro. Então, isso vale para qualquer tempo, para qualquer época, e você pode colocar no Instagram e assim, tentar criar engajamento, né? A gente sabe como é que são os algoritmos, né? Então, receber informações dos ouvintes por essas mídias que são baratas, digamos assim, né? Hoje, você imaginar que antigamente você tinha que o investimento para chegar no cliente era muito alto, desde outdoor, né, para chegar no cliente, até 1 milhão de papel de gráfica para você ficar distribuindo, né?
Hoje tem pessoas que fazem salão, agenda pelo WhatsApp, né, e tal. Então, são as mídias tradicionais, as mídias que mais crescem, né? Há uma aposta que o Facebook vai cair mesmo, né? E há uma aposta que o Instagram, por exemplo, vai... virar página de anúncios. Virar página de anúncio, né, e tal. Assim, tá tendo muito pouco... As pessoas mesmo estão só acompanhando, não estão criando conteúdo, né? Sim. E que é uma coisa complicada. O TikTok hoje é uma rede social que dá para se investir? O TikTok ainda está em 6º ou 7º colocado e ele ainda está num público muito jovem, assim. Sim. Eu entendo que assim, que as emissoras deveriam se aproximar mais desse público, sabe? Porque é um público que está formando opinião também dos outros. Né? Você vê, por mais que a pessoa, um adolescente de 18 anos, ou jovem de 18 anos, ele não seja um influenciador, mas ele tem lá um TikTok dele ali com 300, 400 pessoas e tal, ou amigos, ele acaba influenciando, assim, né? Então, é uma mídia que é acessível, é muito dinâmica, cresceu rapidamente, né? Então, eu já ouvi assim, não, professor, mas você ainda não tem TikTok, você não tem nenhuma conta no TikTok. Então, eu acho que se tem um investimento baixo e um acesso grande, esse é uma mídia digital que a emissora deve investir. Né? E falar assim, olha, quando o anunciante investir conosco, você vai estar em multiplataformas. Né? Você vai poder ser visto de várias formas. Mesmo que seja rádio online ou o que for, alguma coisa no Instagram, coisas do tipo, né? Eu acho que é importante. Qual foi a outra parte? A outra parte e quais os principais pontos em que focar para ter possibilidade de sucesso e retorno? Acho que você chegou a responder essa parte, né? O ideal é que o rádio, eu já comentei, mas o rádio se manter dinâmico, né? Sim. Estar perto da população, trazer informações importantes que não sejam tão datadas, né? trazer o ouvinte mais para perto, conseguir, junto aos ouvintes, informações que possam ser repassadas para os anunciantes, né? E é isso, em geral. E tem outra pergunta aqui do presidente Mairink, agora falando do interior. No interior, onde procurar profissional qualificado para tocar o projeto digital? Sim. Eu acredito que o lugar mais fácil e menos oneroso para as emissoras são as instituições de ensino. Né? Então, você tem... por mais que a sua cidade, uma cidade seja pequena, ela deve ter uma cidade próxima que já tem uma faculdade ou um centro universitário, um polo de EAD ou coisas do tipo. Então, você tem estudantes guiados por profissionais como empresas júnior, por exemplo, empresas de comunicação, que poderiam fazer esse projeto até de forma voluntária, forma gratuita, fazer estágios, né, fazer isso. Então, eu acredito que fazer associações com instituições como essa, ou até o SEBRAE, né, ou o CDL, ou as universidades, as faculdades, né, que for, você pensar, a minha cidade sei lá, vamos pensar Cerro, não é uma cidade pequena, um molde pequeno, sim, mas ela está perto de Diamantina, que pode ter um curso de comunicação social, um curso de jornalismo, que tem pessoas querendo fazer estágio, né? Então, que vão ser orientados por professores. Então, essa emissora pode levar a sua demanda para essa instituição, e eu, como professor já há mais de 20 anos, tenho certeza que teria interesse dos alunos de estar ali num local, numa emissora real, né, diferente de um laboratório, e desenvolver esse projeto assim, sabe? Até como o trabalho de TCC, por exemplo, trabalho de conclusão de curso, você é obrigado a fazer, né? Então, você poderia fazer isso, né? Assim, eu sou muito a favor de trabalhos na instituição de ensino, trabalhos práticos, ali, local, sabe? Criar programas, estudar novas formas, sabe? Então, assim, eu acho ainda que, não só emissoras, mas ainda está bem distante dos locais que geram conhecimento, sabe? Ali também tem
jovens que estão mais antenados com essa parte digital, Sim. eles sabem, em alguns casos, tem mais informação até que o professor, assim, do que está acontecendo, o que as pessoas estão ouvindo, que forma que elas estão ouvindo. Então, eu acho que é uma saída bastante boa, sabe? Essas pessoas das universidades, das faculdades, dos centros universitários, cursos de jornalismo, elas querem levar o conhecimento para o mundo real ali. Eu acredito que seria uma ótima alternativa de procurar esses profissionais. Até mesmo se for de uma capital, né, que se a cidade do interior entrar em contato com uma empresa júnior de comunicação de uma faculdade, hoje como você tem Teams, né, Zoom, você tem fácil de comunicação, Sim. você consegue fazer reuniões práticas, né, e tudo, eu acho que seria mais em conta. E essas emissoras, ela pode juntar com 2, 3 outras e fazer um projeto único e depois elas distribui, faz do jeito que ela quer, monta o programa que ela quer, né? Poderia fazer esse tipo de coisa. Se um pool de emissoras, né, daquela região, contratar uma universidade, eu digo contratar, assim, voluntariamente, inclusive, ou mesmo que seja pagando só despesas, eu acho que é o melhor. Assim. Para o interior hoje. Para o interior, acho que é o melhor, né? Professor Jean, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui sobre a economia 2024, principalmente no setor de radiodifusão aqui, Sim. tanto na capital quanto no interior do estado. Sim, eu que agradeço o convite, estou à disposição aí de vocês. O nosso programa Minas em Pauta encerra por aqui. Eu aguardo vocês em nosso próximo programa.